Boa noite. É assim, um prazer, uma emoção muito grande estarmos aqui nessa nossa casa pela primeira vez. E gostaríamos que todos vocês recebessem um abraço bem carinhoso de todos nós que fazemos o grupo de fraternidade espírita de Londonênico, do bairro Novo de Olinda. Nós estávamos até conversando com a presidente, né? Para ver se você de boa viagem, qual é o centro que você frequenta? Eu disse, de Londonênico, bairro Novo Olinda. Porque eu morei ao lado do centro 30 anos. Então, realmente, a minha vida está lá dentro. E foi lá que nós começamos tudo. Chegamos, nós sempre sabemos, né, que a pessoa vem até o centro espírita ou pela dor ou pelo amor. Né? E eu, com certeza, fui pela dor, por um irmãozinho que me aperreava desde sempre. É um dia que eu tive coragem, fui ao centro e nunca mais saí. Eu sempre digo que graças ao meu obsessor é que eu aqui estou. Quando nós falamos com a Agna, falou conosco, nós dissemos a ela que nós queríamos muito falar sobre o capítulo 99 do Pão Nosso, livro psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. E esse capítulo, ele fala, o título dele é Com Ardente Amor. E a gente se lembrou que amor, o verbo, né? Amar é um verbo intransitivo. Por quê? Não sei se tem algum professor aqui, também não sei se é gramática mudou. E nós nos formamos há mais de 50 anos atrás, professora, né? E lá, eu sempre gostei muito de gramática e lá aprendi que os verbos eles podem ser transitivos e intransitivos. Os transitivos diretos e indiretos, porque pedem complemento. E os verbos intransitivos, eles por si só bastam. E o verbo amar, ele é intransitivo. Quem ama, ama. E não precisa se perguntar, ama o quê? Ama quem ama, ama. É um verbo que por si só já se basta. Então, quando nós lemos o livro de Emmanuel, do Pão Nosso, nós nos apaixonamos por esse capítulo 89. E ele começa citando um trecho de Pedro, na carta dele, quando Pedro nos diz, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para os outros. E nós podemos nos perguntar o que é essa ardente caridade. Porque não basta falar caridade. Não basta falar de amor se nós verdadeiramente não agirmos. Ser caridoso exige uma resposta, um ato. Assim como amar. Nós ainda não aprendemos a plenitude do verbo amar. Nós ainda o confundimos com paixão. Nós ainda o confundimos com querer. Porque todos nós, se estamos aqui nesse planetinha de expiações e provas, é porque viemos para aprender a amar. E como muito bem fala o nosso Evangelho, todas as nossas coisas assim, a fé que salva, nos foi ensinado o quê? Por nosso querido Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação. E como é que nós podemos expressar, como diz o nosso livro aqui, essa ardente caridade? Aí nós voltamos para o nosso irmão maior, né? Que muito falou, que muito nos trouxe, através de suas parábolas, através de suas falas, o verdadeiro amor, o sentido do verdadeiro amor. Mas Cristo não só falou,
acima de tudo, ele exemplificou. Porque se não houvera ele exemplificado, ele não teria transformado a nossa história em antes dele e depois dele. Perguntado pelos fariseus, pelos sacerdotes, qual era o mandamento maior, e se ele houvera vindo para mudar todas as leis, ele disse: não, eu não vim destruir a lei, eu vim trazê-la, eu vim vivenciá-la, eu vim para que todos aprendessem as verdadeiras leis do Pai, que são imutáveis e que são aquelas que nos ensinam o caminho e a maneira de andar. E eles resumiram todos os 10 mandamentos numa lei maior. Amarás a Deus, a seu Deus, com toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu espírito. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, a verdadeira caridade para nós começa aí. Primeiro, amar o Pai. Amar o Pai é conhecê-lo, é estudar sobre ele. Né? Quantas vezes eu mesmo me encontrei com várias religiões que eu tentei ser antes, quando vinham me falar de Deus. Né? Porque eles traziam para mim um Deus e diziam que era bom. Legal, Deus é bom. Eu, na minha infância, achava maravilhoso. Deus é bom. Mas aí diziam para mim: ele é bom, mas ele é justo. Se você não cumpre as leis dele, ele vai lhe mostrar o inferno. Onde haverá choro, onde haverá dores, para todo o sempre. Toda a eternidade. Nós tínhamos não sei se ele já veio aqui, São Francisco, e ele dizia assim: quando me fala desse sofrer eternamente, eu começo a imaginar que a eternidade seria uma pedra de mais de 500 quilos, e a eternidade seria, todo dia, um passarinho vinha e dava uma picadinha daquela pedra, até que ele conseguisse destruí-la. Isso seria a eternidade. Né? Então, é possível. Como é que alguém que nos ama, que é justo, que é bom, iria colocar os seus filhos num estado desse, de sofrimento eterno? E eu só vim aprender a continuação e a conhecer um pouco mais do nosso Pai através do Espiritismo, onde ele nos diz: Deus é bom, é justo, e aí vem a coisa mais maravilhosa de Deus: infinitamente misericordioso. O Pai que está sempre disposto a nos dar mais uma chance. O Pai que está sempre nos amando, que nos ama desde o princípio. Que não deixa de amar nenhum dos seus filhos. E nos resta o quê? Ter a fé. A fé raciocinada, de sabermos sempre que esse Pai maravilhoso está sempre nos ajudando, está sempre nos seguindo, está sempre nos orientando. E essa caridade que Jesus nos traz, esse amor do Pai que Jesus nos traz, essas leis do Pai que Jesus nos traz, elas são atemporais. São as leis que não mudam jamais. Às vezes as pessoas falam: cheguei, não querem fazer casamento disso, casamento daquilo. Mas, gente, isso é coisa da lei do homem, que muda de acordo com o país, que muda de acordo com o Estado, que muda de acordo com a religião. As leis de Deus não, elas são eternas. Amarás o teu pai, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não muda daí, não tem. Para amar a Deus, eu preciso me amar. Eu preciso, se estou doente, me tratar, buscar ajuda. E também preciso ajudar ao próximo.
E aí tudo isso nos torna dignos de sermos filhos de Deus. Quando nós nos dispomos a sair de nós mesmos e ir em busca de Deus. Criando essa trilogia de amar a Deus, amar ao próximo e se amar. Não posso amar a Deus se eu não me amar. Não posso amar ao próximo se eu não amar a Deus e me amar. Porque eu sou espelho, nós damos aquilo que nós temos para dar. Somos aquilo que somos. E vamos mudando, porque a própria doutrina, a própria experiência, as próprias provas colocadas à nossa frente, ou elas nos ajudam a mudar, ou nós estacionamos. Eu me lembro quando eu fazia a diálise peritorial do programa renal, eu ia uma vez por semana ao hospital, onde fazia a hemodiálise. Eu fazia em casa, mais uma vez por mês, uma vez por semana, eu ia fazer acompanhamento. E quantas vezes que eu cheguei lá, eu vi as pessoas dizerem, eu odeio essa máquina, essa desgraça dessa máquina. Aí eu começava a conversar com eles e dizer, não odeia não, mude o verbo, não é? Porque se não houvesse essa máquina, você já teria morrido. Não veja o sofrimento da máquina. Vê o que ela lhe dá. Seja feliz. Né? Quer coisa mais bonita do que a gente acordar pela manhã? Obrigada, meu Deus, por mais uma noite. Obrigada porque ainda estou encarnada, está me dando mais uma chance. Vamos viver o momento de hoje. As pessoas às vezes dizem, é muito fácil, né? Uma pessoa que está pobre, que está doente, não tem nada, minha gente. Todo Deus é tão bom que a única riqueza cada um de nós tem, do sheik mais rico e ao homem mais miserável financeiramente, toda a riqueza que nós temos é esse exato momento, agora. O que aconteceu quando eu vim da minha casa para cá, passou, acabou. O que vai acontecer daqui 2 minutos, eu não sei. Você não sabe, você não sabe, ninguém sabe. Pertence a Deus, pertence ao futuro. Então, qual é a riqueza que todos nós temos nesse momento? E nós podemos agradecer ou não dizer? Nós podemos ajudar ou virar o rosto e não ver. Eu não sei se vocês se lembram, quem assistiu o filme Nosso Lar, que tem uma cena que um rapaz vem visitar a terra e quando ele chega, ele diz assim lá no Nosso Lar, fiquei tão triste. Quantas pessoas na rua, ninguém vê. Aí o irmão que estava do lado dele disse, você também, quando estava encarnado, não via. Porque às vezes nós passamos pelo outro e não vemos. E quando vamos fazer a caridade, pode ser um ato de desamor. Quem está recebendo gosta de um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde, gosta de não ser julgado. Eu tenho uma amiga que diz assim para mim, você é muito boa, você sai ajudando as pessoas, e se ele não precisar? Se ele estiver lá, porque ele está se aproveitando da bondade dos outros. E, olha, é o seguinte, se alguém está pedindo ajuda, eu dou, e ele não está precisando, não é problema dele. É dele. Eu fiz a minha parte, não vou deixar de ajudar outra pessoa, porque ele não mereça. Problema dele. Agora, se eu posso ajudar, não ajudo, o problema é dele. Vê como muda? Isso é verdade. É quando nós começamos a nos conhecer. E a pessoa começa assim, bom dia, uma boa tarde, passa, bom dia, boa tarde. Tudo bom, como é que vai? Por favor, dá licença. Isso é caridade que nós temos que ensinar aos nossos filhos em casa, aos nossos netos. Né? Porque as pessoas têm maneira de dizer que vó deseduca, né? Eu tenho uma maior pouco dos meus netos, mas não deseduco, não.
Ó, não gostei disso não, senta aqui, vamos conversar. Vivenciar essa caridade, esse amor intransmitível, requer que nós nos conheçamos. Que nós façamos uma autoanálise nossa. Onde eu posso melhorar? Onde eu posso me ajudar? Porque nós estamos aqui para sermos, ajudarmos os outros, sermos ajudados. E é engraçado, e é pensar que essas leis de Deus, elas não nos escravizam, elas não são ruins para nós. As leis de Deus são libertadoras. Elas nos libertam de tanta coisa ruim. Nós temos uma amiga que nós estamos fazendo evangelho juntos. Aí meu esposo está ali, ele chama das Irmãs Cajazeiras. Quem assistiu lá o Bem Amado, né? Lembra das Irmãs Cajazeiras. Nós estamos assim. E meu filho, que é muito da conversão da gente, ele diz, elas são as verdadeiras amigas de infância. Ele estava se conhecendo, mas a partir do momento que a gente se conheceu, viramos amigas de infância. E aí eu sugeri a elas, vamos fazer o evangelho lá, eu faço toda segunda-feira. E aí eu até usei assim, um pouco de chantagem emocional, sozinha. É lógico que eu sei que ninguém faz prece sozinho. Né? Há uma legião de espíritos nos ajudando e atrás de outros espíritos que precisam ouvir o que nós vamos falar no Evangelho. Né? Então, antigamente, nós íamos para o nosso quarto, pegava a mesinha, sentava e conversávamos. Nós e os espíritos. Eu me lembro uma vez no centro, e cheguei lá, só tinha 4 pessoas. 2 na mesa e 2 assistindo. E a moça estava toda envergonhada, porque eu tinha vindo de muito longe. Eu morava em Olinda e eu fui na UR 11, eu fiz, me desse assim. Longe, para mim, que morava lá. E ela tão preocupada comigo, não sei tão longe, só tem 4 pessoas. Minha amiga mais aqui, está cheia de espírito. Vamos fazer a nossa conversa para eles. Né? Nós sabemos que temos tantos encarnados aqui e tantos desencarnados que nos acompanharam, que vieram para aprender, que vieram para ouvir, que vieram para nos incluir. Né? Então, aí nós começamos a fazer o evangelho. Eu, ela e a outra, a amiga também. E aí, com o tempo, você começa a conversar no evangelho, depois do evangelho. E essa nossa irmã vivia com muitas doenças, enfermidade, enxaqueca, doença e tal. E aí, no final, ela acabou nos contando que ela havia presenciado a morte do pai dela e que ele houvera sido assassinado na frente dela. E ela tinha verdadeiro ódio do mandante do mundo. Ela fez direito para trabalhar na acusação dessa pessoa. Então, imagina uma pessoa ficar frente a frente com essa assim, condenando e o sentimento. Né? E aí nós precisamos conversar devagar, porque há coisas que marcam demais. Há dores que são grandes demais e requer tempo, paciência, caridade. E aí nós conversamos de lá, aí todo o evangelho a gente aproveitava para falar do quê? Do perdão. Da necessidade de não nos deixarmos sermos dominadas pelo ódio, porque o ódio nos envenena. Quem odeia sofre mais do que a pessoa objeto de seu ódio. Porque eu nunca senti, graças a Deus, mas deve ser um sentimento muito dolorido, muito tóxico para o espírito. E acaba sobrando para o corpo físico, para o espírito. Então nós fomos conversando, ela fazia, olha, me peça tudo, só não me peça para eu perdoar o camarada.
cara, não, eu não vou perdoá-lo, eu não sei fazer isso. E aí eu não vou esquecer. Eu não quero que você esqueça, não. Né? Não tem como esquecer uma situação dessa. Mas eu quero que você não deixe que isso envenene a sua vida. E aí, com o tempo, olha, será que seu pai gosta? Está se sentindo bem do outro lado? Em saber que você vive esse ódio há 26 anos? E aí vai ficar, vai de lá. Aí quando é um dia, na hora de fazer a prece, aí eu disse, Doninha, olha, eu vou fazer, vou chamar o nome, nós vamos pedir por ele, e você vai fazer o Pai Nosso na Ave Maria por essa pessoa que eu vou pedir. E aí eu coloquei o nome dele na hora. Estou arrepiada. Eu notei que ela levou um choque. Aí ela olhou para mim assim, e eu ali vibrando. Sabe, meu Deus, que ela não fique com ódio de mim também, por favor. E aí ela foi e disse, olha, meu Deus, eu vou fazer essa prece, porque ela pediu. Mas meu coração está doendo. E aí ela fez, orou, fez Pai Nosso, Ave Maria. Passou um tempo, aí eu fiz de novo a mesma coisa. Dessa vez ela não disse, olha, estou fazendo porque ela mandou. E outro dia, do nada, ela mesmo colocou o nome dele e fez a prece. Aí virou depois para mim e disse, isso não quer dizer que eu perdoei. Eu disse, não estou preocupada com isso, tenho certeza que os espíritos também não estão. Mas eu tenho certeza que isso está lhe fazendo bem. Porque você está mudando a vibração sua. Não é? E aí a gente vê a necessidade do perdão como caridade. O perdão como um ato de amor, como um ato de caridade para com o outro. Porque eu não acredito que uma pessoa que tenha cometido um assassinato, sangue frio ou qualquer coisa assim, durma bem à noite. Desculpa, eu não consigo acreditar nisso. Então, essa pessoa também está precisando muito. Não é? E aí, ela, aos poucos, a gente vai aprendendo com quem? Com o nosso mestre. Imagina Jesus, nosso grande amigo, nosso irmão maior, Jesus. Ele é tratado como um preso político, ele é torturado, ele é julgado sem ter nenhuma defesa. Ele foi trocado por um ladrão que, à época, era um dos piores malfeitores temidos por toda aquela redondeza. Quando pedem para que eles escolham Jesus ou Barrabás, eles escolhem Jesus. Eles não nós. E quantos de nós com certeza não estavam por ali? Então, veja, ele morre na cruz para dar um testemunho de amor incondicional. E nas últimas horas dele, ele nos dá os seus dois únicos tesouros. Ao olhar João ao lado de Maria, ele nos dá um irmão e sua mãe. João foi o único dos apóstolos que não abandonou Jesus hora nenhuma, ficou ao lado de Maria. Ele vira para Maria e diz, para João diz, João, eis aí a sua mãe. Ao entregar a João, Maria, ele nos entrega um ser de luz, a nossa mãe maior. A nossa mãe que nos protege, que nos ajuda, que é a mãe de todas as horas. Quantas horas, quantas vezes, em momentos de muita tristeza, eu sempre pedi a Maria de Nazaré. Eu me lembro que quando eu tive um programa de vida, doía muito. Muitas vezes eu disse assim, Maria, me ajuda a dormir. Amanhã, tira essa dor só essa noite. Amanhã não é boba.
só eu dormi. E quantas noites eu dormi assim, de apagar, e no outro dia eu voltar, porque era minha. Nós nos lembramos que quando ficamos doentes, o médico chegou no hospital, o meu esposo tinha ido buscar roupa, porque eu ia ter alta do hospital. Até aí, eu tinha ficado na UTI, tudo sabia, foi diagnosticado que eu tinha um problema renal, mas agora não. Né? E aí os médicos chegaram para mim, na minha casa, e disseram, deve ser Maria. Disse, Maria, foi buscar uma roupa para mim. Aí então, depois a gente volta. Eu disse, não, não precisa voltar não, vocês vão fazer o quê? Querem falar alguma coisa? Pode falar, é comigo. Eu pensei que sou eu, pode falar. Não, mas é porque a gente não queria que seu marido estivesse aqui. Eu disse, olha, é melhor que ele não esteja. Porque eu sou mais racional que ele. Ele é muito mais emocional, eu sou mais racional. Não fale para mim. Não, a gente veio dizer a você que você realmente não tem mais isso. É Deus, seus filhos decrosaram, não existem mais. E eram dois médicos, aí um veio falar sobre a hemodiálise, também, o outro veio falar sobre a peritoneal, a diálise. Aí explicaram tudo, eu disse, essa daí, faz em casa. E eu disse, vai, se eu quero essa. Pronto, está decidido, tá, vai ser a diálise. Aí começaram a me explicar, eu disse, tá bom. Aí chegaram na porta, pararam e ficaram olhando para mim. Aí eu disse, tem outra notícia? Não, é só essa. E sempre estão olhando para mim. A gente está esperando a senhora se conscientizar do seu problema. Eu estou tão conscientizada. Não. Eu sei que tem uma doença que eu vou agora ficar no aguardo de um rim. E vou usar uma máquina. Simples. Resumindo, não é isso? Eu disse, mas isso não é. Não. A senhora não está chorando, não gritou, não brigou. Aí eu virei para ele e disse, doutor, olha, eu sou uma conversadora. Converso muito sempre com pessoas. E sempre soube que eu não falo para os outros. Eu falo primeiro para mim. Como eu dizia ali, olha. Quem primeiro ouve o que eu falo sou eu. E eu cansei de dizer que nós não temos a família que queremos, temos a família que precisamos. Nós não temos a doença que queremos, temos a doença que precisamos. Aí, na hora de eu dar testemunho disso, eu vou gritar. Vou chorar. Vou me deprimir. Eu vou enfrentar. Se der tempo de fazer transplante legal, se não der, parou, vou ter que fazer o quê? É a vida. Ou como dizem os franceses, né? C'est la vie. Tá? E aí, o que foi que houve? Eles ainda ficaram olhando para mim. Aí ele disse, mas você nem perguntou. Eu disse, sim, você está esperando eu dizer por que não queria eu? Eu vou dizer para o senhor, por que não eu? Por que eu vou achar que o rapaz que está passando ali é que devia estar com essa doença, ou que aquela outra, ou aquele outro? Se veio para mim, é minha. E aí o que acontece? Diferentemente das pessoas, meu esposo está ali, ele olhava para mim e dizia, não, ela é doida, ela não existe, ela é doida. Quando eu chegava de noite, na hora do trabalho, eu ficava, ia lá, tomava banho, já vinha de luva, máscara, né? Já tinha esterilizado tudo. Aí eu limpava a máquina, limpava todas as coisas, toda fechada, estava no quarto sozinha. Aí me ligava na mais, chegava, boa noite, amiguinha, vamos trabalhar. Aí eu falava, bora, amiguinha. E a amiguinha nunca me abandonou. Ela ficou comigo 6 anos, toda noite, 8 horas. Era a noite toda da máquina. E sempre achei que bendito seja Deus que permitiu que os homens criassem uma máquina que artificialmente substituísse a gente. E as pessoas às vezes diziam para mim, poxa, por que você não faz oração?
para receber logo o vinho. Eu fiquei na máquina 6 anos. Eu disse, minha gente, tudo é o tempo de Deus. A hora que tiver que ser, vai ser. E, querendo ou não, 6 meses depois de 3 comas, eu tive que parar de fazer a peritoneal e ir para a hemodiálise, porque meu peritônio não aguentava mais. E eu estava fazendo a hemodiálise, meu marido entrou todo encabulado dele. Doutor Amaro me ligou. Eu disse, pô, seu rim chega às 3 horas da manhã. Eu olhei para ele e falei, não, estou falando sério, às 3 da manhã. Houve um acidente de moto no Ceará, e nem que você tivesse entrado hoje na lista de espera, o rim seria assim. Eu disse, por quê? Aí ele disse, porque o rim é de um rapaz de 22 anos, 100% compatível com você. Segundo o médico, é como se eu tivesse jogado na loteria acumulada 3 vezes e tivesse ganho as 3 vezes. É raro. Raríssimo. Tanto assim que eu fiz o transplante no final da tarde, de noite eu estava com o rim funcionando perfeitamente. Quero tirar sonda, tirar tudo, porque meu rim estava funcionando perfeitamente, e até hoje, nunca tive nenhuma rejeição, graças a Deus. Ou seja, é o tempo certo. Né? Às vezes, nós, por falta de fé, por não entendermos ao Pai, nós queremos colocar a carroça na frente dos cavalos. Isso quem dizia era a minha avó. Né? E tudo tem sentido. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui a turismo. Nós estamos aqui para iniciarmos e continuarmos nessa encarnação o trabalho da nossa melhoria espiritual. Através do amor. Porque se não for pelo amor, minha gente, vai ser pela dor. É tudo uma questão de escolha de vida. Por amor é mais fácil. Por amor, dói menos. Quando nós sofremos, mas sabemos do amor de Deus por nós, as coisas se passam mais rápido, de uma maneira mais simples. É a fé no Pai. É sabermos que nós estamos sempre procurando, através dos nossos atos, nos tornarmos exemplo. Não um exemplo que Jesus quer, né? Qual o tamanho da encarnação? A gente chega aí. Mas qual o tamanho da encarnação? Mas se nós conseguirmos voltarmos no plano espiritual e chegarmos lá e dizer, graças a Deus, eu melhorei. Eu me conheci. Eu tentei conhecer o amor verdadeiro, incondicional. E amor incondicional quer dizer compreender o outro, não julgar. Jesus, mais uma vez, nos dá esse exemplo, através do exemplo da mulher adulta. Imagina Jesus, coitado, chega lá e chega aquele sacerdote, aquela multidão querendo apedrejar a pobre da mulher. E eu, meu esposo sabe que sou extremamente feminista, sempre gostei de defender mulheres. Aí eu imagino Jesus, que ele também, naquela época, deu a mulher um engano no Estado, ao ponto de chegarem a dizer, vários livros antigos, que Maria de Magdala era uma das suas discípulas. Depois, os próprios discípulos não a deixaram prosseguir e ela acabou indo para um grupo de leprosos, onde ela falou o tempo todo sobre o amor de Jesus e seus ensinamentos. Maria de Nazaré, Maria de Magdala,
Joana, todos eles, todas elas, a esposa de Pedro, as irmãs de Lázaro, tiveram a convivência com Jesus no ensino. Ele as ensinou. Né? Então, Jesus deve ter olhado para aquela pobre mulher e pensado, né? A lei de Moisés não diz que é só a mulher que deve ser apedrejada. Está do outro lado. Mas ele não disse. Mas eu quase certeza que ele pensou. O que ele faz? Aquele que nunca houver pecado, atira a primeira pedra. Que caridade maior. Além de libertar aquela mulher de uma morte terrível naquela hora, ele mostrou a todos que estavam ali que precisavam repensar seus atos, que precisavam repensar suas atitudes e seus pensamentos em relação ao outro. Quem somos nós para julgar? E como sabemos julgar? Como nós julgamos uma facilidade incrível, não é? Nós chegamos até o outro e queremos que ele seja nossa imagem e semelhança. A nossa, não é de Deus, não. A nossa. Ele gosta do que nós gostamos. Meu esposo, nós não estamos tão bem, coitada, ele me aguenta 47 anos, não é hora. Não é espírita. Mas ele sai, se ele vê um livro espírita, ele olha lá e acha que eu vou gostar, ele traz para mim. Isso se chama caridade e respeito para com o outro. É não querer mudar. É o amor incondicional, ele não quer me mudar, eu também não quero mudar, eu também não quero ser espírita. Aí ele diz a mim que ele só vai ser espírita quando não tiver reencarnação. Eu digo, não, então não vai ser espírita. Espírita não, porque um dos pontos básicos da doutrina espírita é a reencarnação, né? E que nós sabemos que é o presente de Deus para todos nós, para que não haja o céu e o inferno. Né? A chance de reconhecer, a chance de nos refazer inimigo, de encontrarmos os nossos inimigos do passado e juntos reconstruirmos uma história. Né? Quantos amores, quantos ódios do passado são colocados nessa encarnação pelo amor filial, pelo amor maternal. E a caridade, minha gente, ela é feita, esse amor incondicional é feito de tantos detalhes que a gente não é capaz de nem pensar. Eu me lembro quando eu estava muito doente, uma das vezes que eu estive em coma, até achava que eu não ia voltar do coma, e que coincidentemente foi um mês antes do transplante, tudo muito acelerado assim. E eu me lembro que minha filha mora em Brasília, ela tem uma amiga que trabalha no centro de lá, e que eles fazem aquele trabalho de desdobramento, eles visitam no espírito, eles visitam hospitais, visitam casas, através da oração do desdobramento. E ela pediu para essa amiga, ela disse, minha filha, dá uma olhada, você consegue ser a minha amiga? Vê como é que está o ambiente. Aí ela, quando ela chegou para a Alessandra, pediu a Alessandra, rapaz, eu fui. Mas não precisava não. Porque sua mãe tem tantos amigos que ela nem sabe. Ó, tinha oração de Candomblé. Chegava a oração de protestante, oração de católicos, oração de espíritos. Era tanta oração, e eu notei que a maioria só não é que sabia. Porque nós somos espelhos. Às vezes, falando assim no público, você não percebe. Mas às vezes você tocou profundamente alguém e sabe, aquela pessoa precisava ouvir aquilo. Nós nos lembramos de uma vez que a pessoa deu um tema para nós e disse assim, eu quero que você fale sobre o suicídio. Está vendo muito suicídio aqui no bairro. E eu quero que você fale sobre o suicídio, mas eu quero que você fale de todos os sofrimentos e padeceres de quem se suicida. Minha gente, é algo totalmente contra mim. O que eu penso, falar de sofrimento, evitar um suicídio através do medo. Mas pedir, eu escondei.
Minha gente, quando começou a palestra, olha, eu não sei o que foi que houve. Eu só sei que eu olhava para a moça, ela estava assim, ó. Meu Deus, né? Eu não conseguia falar sobre dor. Só me vinha na cabeça ideias de amor, de solidariedade, de quanto que nós somos felizes, de quanto que vale a pena viver, como cada segundo é importante para a nossa reconstrução. Quantos anjos existem que nós nem percebemos? Porque na nossa santa ignorância, nós estamos esperando anjo do quê? De asas. Não é? E às vezes o nosso anjo é aquele que está cuidando embaixo do condomínio, na portaria. É aquele que ora por nós e nós nem sabemos. É aquele espírito que nos socorre e nós nem temos ideia de quem seja. Então, eu falei tanto de amor, tanto de vida, tanto de quanto eu amava viver, e quanto era importante. Quanto eu tinha maior amor e carinho pelos meus filhos, pelos meus jefes, pelos meus vizinhos, pelo marido, pelo finado. E etc. E você vai mostrando quanto que você gosta de viver. Não terminou, ela olhou para mim e fez. Não falou nada para a né? Minha irmãzinha me perdoe, eu consegui. Aí nisso estava um rapazinho, chegou até mim e fez. Eu queria falar com a senhora. Ainda? Sério, meu Deus, mais um que vai cometer suicídio, porque eu não consegui falar do outro. Aí ele olhou bem sério para mim e disse assim, olha, eu estava disposto, eu ia sair daqui hoje e cometer suicídio. Mas a senhora fala tanto de amor, tanto de vida, que eu descobri que eu quero viver. Viver muito. Agradeço muito, se não agradeço a mim. Agradeço aos espíritos protetores. Aqueles que amam você, que vieram aqui para que eu falasse, serviço a você. Então, esse é o nosso ato de caridade. Caridade é a nossa coitada amiga aqui, que ela ligou para mim e disse assim, está tudo certo. Aí eu disse, tá. Porque nós estamos num problema seríssimo de volume e não podemos ficar muito tempo em pé nem sentado. Aí eu disse assim, se eu cansar, eu posso sentar? Eles podem, isso está feito. Eu só não posso ficar muito tempo em pé e nem muito tempo sentada. Então, o que é que nós podemos fazer? Quando ela me convidou para vir para cá, ela fez uma caridade para mim. Ela me deu a chance de conhecer novas pessoas, de olhar para vocês e ver todo o brilho dos olhares. Ela nos deu a chance da gente se conhecer melhor e se ajudar uns aos outros. E essa caridade, esse amor incondicional, esse amor, esse verbo intransmitível, nós precisamos usar nas nossas casas, nas nossas famílias, e que todos nós sempre percebamos, nós sempre percebamos o quanto a nossa família é importante. Aquele filho que nos dá problema, aquele filho que nos deixa às vezes tristes, né? O amemos mais do que os outros. Porque com certeza ele precisa mais. Os outros que já estão tudo encaminhados é dar-nos amor e não nos preocupar. Mas aquele sim merece todos os nossos sentimentos de amor e de carinho. Por quê? Porque ele é o nosso primeiro dever para com Deus e para com o amor. Eu sempre penso como deve ser triste nós chegarmos do outro lado e quando nós formos perguntar a nós mesmos, ouvimos a voz de Deus nos perguntando: o que fizeste com o filho que eu lhe dei para que você cuidasse? O que fizeste com o meu filho? Porque Deus no homem nos ama tanto e confia tanto em nós, que cada filho que nós recebemos é um filho dele, que ele confia a nós.
pobres mortais, ainda tão ignorantes e ainda tão necessitados de aprendizado. Tudo que nós podemos desejar a vocês, olha, trouxe toda a minha colinha na frente. Vem abrir. Acho que eu sou meio rebelde. Com 68 anos é triste. Eu sou rebelde. Então, tudo que nós podemos dizer hoje, queremos agradecer a cada um de vocês por essa vibração boa, por esse amor que vem de vocês. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E queremos pedir a Maria de Nazaré que, com seu manto protetor, envolva essa casa de oração e trabalho. E envolva cada um de vocês e a sua família. Que Maria e o seu amor nos guie, nos ampare e nos proteja. Hoje e sempre. Fiquem com Deus e voltem em paz para os seus lares.